Pode ser. Nós não sabemos, mas seja o que for, o leitor entendeu que era o privilégio ter ou ser saciado. Então, se você quiser gravar, a lição aqui é: ao vencedor eu vou saciá-lo eternamente. No céu ou na eternidade, todos nós seremos plenamente saciados, em todos os sentidos possíveis da palavra saciados. O texto continua e diz mais: darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto quem o recebe. Já a questão da pedrinha branca, existem tantas possibilidades, 8 ou 9, 10 possibilidades, são gigantescas. Eu vou falar as mais prováveis, porque tem umas que é completamente doida. Pedrinha branca, eles dizem que um meteorito caiu do céu, que brilhava, então Jesus guardou aquele meteorito e ia dar para as pessoas. Qual o sentido disso? Nenhum. Só promover a astrologia, a crença de isso e aquilo. Não, bobagem. Então eu vou dizer o que é mais provável. Alguns, na antiguidade, os julgamentos eram feitos na ágora, na praça da cidade. Pegavam um condenado e era disputado, o juiz ficava num lugar alto chamado bema, onde, como eu estou aqui, só que um pouco mais elevado, tinha uma cadeira, um trono em que o juiz ficava sentado. Esse lugar elevado chamava bema. Embaixo estava o lugar onde ficavam os julgados, e eles eram julgados na praça. Então todo mundo que estava na praça parava para ver o julgamento, para saber o que ia acontecer. Quando o juiz dava o veredito, dizendo você é culpado ou você é inocente, ele manifestava isso por uma pedra. Então ele tinha uma pedra escura. Se você fosse culpado, ele jogava a pedra escura. E se você fosse inocente, ele jogava a pedra branca. Hoje nem pode falar isso, que o pessoal fala que é o quê? Então, é condenado, pedra negra. É salvo, pedra branca. Hoje não dá nem para explicar história. Então não tem nada a ver com racismo, tá bom? Ele simplesmente era o que acontecia. Não tinha um formulário para você andar. Hoje, se quer saber se é inocente, você vai no fórum, digita lá os dados e aparece. Lá ele tinha uma pedra. Só que poderia ser isso? Poderia, mas não parece ser o que Jesus está falando, porque a pedra que era jogada para o homem lá, ou para a mulher que estava no julgamento, não tinha um novo nome. Como está aqui, o texto fala, a pedra tem um novo nome que ninguém o conhece. Vamos colocar isso de lado. É bonito, mas não é o que parece. Outros dizem, aí começam as possibilidades mais concretas, que a pedra era dada para convites a festas especiais. Quando você é convidado para uma cerimônia, você não recebe um convite? No convite não tem o nome, às vezes, da pessoa, ou até o seu próprio nome. Até quando você chega num buffet, a pessoa pergunta, tem seu nome? Ela vai marcar lá. Na antiguidade, algumas festas eram tão privilegiadas que você precisava de uma pedra branca e havia um nome escrito ali, como se fosse um código, tá bom? Um nome codificado que somente a pessoa que fosse receber você ia saber se aquela pedra é verdadeira. Faz sentido? Suponha que eu desse uma pedra para cada um de vocês e eu sei o símbolo dessa pedra. Eu falo, domingo que vem, quem tiver esse símbolo, quem tiver essa pedra com esse símbolo, pode entrar. Porque senão as pessoas podem ir para casa e falsificar símbolos. Então acredita-se que essa pedra branca, Jesus está dizendo, olha, darei para vocês uma festa, uma pedra, que vai dar para vocês acesso a uma festividade especial. Que festividade é essa? As bodas do Cordeiro. Isso faria bastante sentido para o mundo antigo. Olha, Jesus está dando um convite privê, elite, VIP. Pega essa pedra e pode vir. Isso pode ser. Outra, talvez até mais concreta, na cidade dos cidadãos romanos na época, quando a criança nascia, mesmo, como é que você sabia se é filho de fato daquele homem ou não? A mulher falava, é seu filho, ela parecia grávida, tinha DNA na época. E ela falava, não, mas eu juro que é seu filho. E aí? E se o pai desconfiasse que não fosse? Como ele dizia? Todo mundo ia falar, é seu filho, nasceu da sua esposa. Então era comum entre os romanos a seguinte prática. A criança nascia, ela era filha daquele homem, mas precisava ter uma comprovação de que era. Então esperava-se 8 ou 9 dias, até a criança ter alguns traços. A criança, quando nasce um pouquinho amarrotada, já viram isso aí? O pai olhava e falou, não está parecendo comigo, tal. Então falou, não, deixa um pouquinho, vamos deixar melhorar. Mas dava 8 ou 9 dias,
A criança era embrulhada e levada numa cerimônia formal diante do pai romano. Por quê? Porque cidadania romana era o green card daquela época. Era um status elevadíssimo. Você ser romano não podia ser preso sem julgamento, açoitado. Era um privilégio grande. Podia viajar pelo mundo inteiro. A criança, então, enrolada, era colocada aos pés daquele homem. A esposa estava do lado, a criança colocada aos pés daquele homem. O homem olharia para a criança. E se ele entendesse que a criança era dele, se ele falasse, não, a criança não é minha, a criança continuaria na casa sendo criada, porque a esposa falou que é dele, ela seria criada naquela família, mas não teria o status de filho dele, ou seja, não teria o sobrenome dele. Dá para entender isso? Filho de criação e filho legítimo? Ele falou, eu vou criar porque você está dizendo que é meu filho, mas eu não vou colocar meu sobrenome sobre ele porque eu tenho as minhas dúvidas se é. E se ele concordasse que era? Ele abaixaria, pegaria a criança no colo, traria no colo, ele pegaria uma pedra branca, ele escreveria o nome da criança e o sobrenome da família na pedra. E aquela pedra serviria de testemunho, dizendo que como a pedra dura muito mais que o papel, essa pedra é um testemunho de que eu reconheço que esse é o meu filho, a minha filha legítima. Se isso é o que Jesus está dizendo aqui, gente, é lindo. Ele está dizendo assim, ao vencedor, eu o recolherei dos meus braços e colocarei sobre eles a minha chancela, dizendo, são os meus filhos de fato, por toda a eternidade. E quando olharem para você, vão dizer, quem são eles? E você vai dizer, eu sou filho de Deus. Gente, isso é lindo, é lindo. Mas há uma parte misteriosa aqui que ele diz, e sobre a pedra colocará um novo nome. E os debates são muito longos. E se eu for me estender, e eu gosto de me estender, então eu já aviso vocês que eu gosto de afundar nisso daqui e a gente vai ficar falando sobre isso, mas minha esposa vai brigar comigo. Então, vou terminar. O novo nome, não se sabe se é o novo nome de Jesus ou sobre o novo nome da pessoa que recebe a pedra. A forma como está escrita dá as duas possibilidades. O Senhor Jesus gostava de mudar o nome das pessoas? Como você chama? Eu chamo Cefas. Não, Cefas não é mais. Você vai chamar Pedro. Você é Saulo? Não, Saulo não. Agora você vai ser chamado de Paulo. Percebe isso? A dinâmica. Como você chama? Eu chamo Abrão. Abrão? Não. Agora o seu nome é Abraão. E você? Sarai? Sarai não, seu nome é Sara. Seu nome agora vai significar princesa. Pode ser. Tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é... Você não gosta do seu nome hoje? Pode ser. Quando você chegar no céu, você pega a pedrinha e fala, Senhor, que nome lindo. E beleza, a eternidade é aquele nome. Mas se você gosta do seu nome hoje, vai que você chega lá e é o mesmo nome na pedra. Fala, Senhor, o Senhor é bom, hein? Sabia? Seja o que for. O que eu quero que vocês guardem é que a palavra de Deus está dizendo que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e se arrependem, recebem dele a provisão eterna do próprio Cristo. São reconhecidos como filhos. E não há coisa melhor do que viver nesse mundo sabendo que você é filho de fato. E quando as pessoas olharem para você, o nome de Deus está sobre você. E se o novo nome for para você, ou for o nome do próprio Jesus, dizem que o nome, que está falando novo nome, que ninguém conhece, é que Jesus terá um outro nome. E quando você chegar lá, ele vai ter o outro nome. Eu não teria nenhum problema com isso. Porque Cristo sempre existiu. Todo mundo sabe que Cristo é Deus eterno. A segunda personalidade existiu. E quem é Jesus? Jesus nasceu. Jesus nasceu aqui. E se você chegar lá, o nome dele não for mais Jesus de Nazaré, não tenho nenhum problema com isso. Tudo bem? O fato é que ele está dizendo para você que aquele que se arrepende e crê, recebe provisão, recebe o testemunho da filiação e vai ser convidado para uma festa. E olha, que grande privilégio. Não desperdice isso. E que Deus trabalhe na sua vida, na minha vida, para que esses textos sejam aplicados de maneira em que você fala, Senhor, eu te louvo pelo testemunho que a sua palavra me dá, mas eu anseio pelo dia em que eu terei uma pedra com meu nome, e nunca mais esse nome será tirado dali.
Posso falar mais uma possibilidade só? O peito do sacerdote tinha várias pedras. O sacerdote carregava pedras. E as pedras, no sumo sacerdote, né? Tinha as pedras, cada pedra uma tribo de Israel. Cada uma pedra preciosa. Há autores que acreditam que Deus vai colocar o seu nome numa pedra, como um diamante. Pedra branca aqui pode ser que seja uma pedra translúcida, uma pedra que brilha. E o seu nome será colocado diante de Deus, o nome de cada um dos seus filhos por toda a eternidade. Eu não sei o que é mais lindo que o outro, gente. Você falar, o seu nome está lá. Os romanos gostavam, os edifícios do mundo antigo eram feitos com pedras marrons. E quando eles queriam colocar na frente do monumento uma placa, eles usavam uma pedra branca. E talvez Deus queira dizer isso. Eu vou cravar o seu nome numa pedra. E assim como a pedra ficava no peitoral, na frente do sumo sacerdote para sempre, o seu nome estará diante de mim, por toda a eternidade. Nunca tirarão o seu nome daqui. Gente, é lindo. Se eu falar as possibilidades, vocês vão começar a chorar. Fala, pastor, é maravilhoso isso.